Guitarrista angolano radicado no Brasil, Nuno Mendeles fala de sua vida e carreira. A infância na África e o interesse pela música. Então, eu nasci lá, né, filho de dois europeus que se encontraram em África, por acaso, enfim. Meu pai exilado por conta do meu avô que foi exilado para a África pela ditadura Salazar, e a minha mãe com um pai que também estava exilado, e esse aí estava exilado, autoexílio, no caso desse, e trabalhando com madeiras em África e tal. E lá nasci. Nasci ali numa cidade chamada Cabinda, que hoje é a... Fiquei sabendo que acho que é a segunda cidade angolana, eu nem sabia disso. Eu não conheço, eu saí de Cabinda com um ano, e com um ano... Então não lembro de Cabinda, nem imaginei que não... Você sempre acha que vai poder conhecer um dia, né? Fala, bom, um dia eu vou lá conhecer a minha terra. Não fui, não deu tempo. E aí, de Cabinda eu fui para o Uambo, quando tinha um ano, a família foi para o Uambo, que na época se chamava Nova Lisboa. E do Uambo eu fui com 9 para 10, exatamente nessa transição, para Luanda. E eu comecei, quando eu era... Eu não consigo, até hoje, as pessoas dizem, eu decidi ser músico quando ouvi não sei o quê. Isso não... Eu não consigo entender isso, não sei como é que é isso de decidir ser músico. Porque desde que eu me lembro de mim, eu queria ser músico. Não é que quisesse ser músico, eu não queria ser nada, mas eu vibrava com tudo que se relacionasse com isso. Então, desde tocar bateria com pecinhas, eu descobri que lápis, por exemplo, pica, faca, especialmente faca, talher, né? Eu picava no prato e eu copiava os Beatles e fazia umas coisas assim. Antes dos Beatles era só música clássica. Meu pai e minha mãe ouviam muita música clássica e algum popular, que era Gilbert Bécaud, aqueles cantores franceses, aliás, muito bons, Georges Brassens, Gilbert Bécaud, e uma coisa ou outra mais popular, e muita música erudita. Meu pai ouvia a Sinfonia número 7 do Beethoven direto e falava que aquilo era algo. Tannhäuser, do Wagner, com o Coro dos Peregrinos, que eu ouço até hoje. E depois... mas aí surgiu o rock, né? Eu nasci em 57, que é considerado meio que o ano do rock, por causa do Elvis Presley. E então de 57 a 60 e pouco, e ouvindo aquelas coisas, como se tivesse se aberto um portal de multiplíssimas possibilidades. Então ali eu já comecei a ouvir 10 Years After, já saquei toda a história, Richie Havens, a coisa toda. Mas ali eu já ouvia blues também, porque aos 11 anos, Woodstock foi quando eu tinha 12, mas aos 11, a professora de canto coral do liceu que a gente estudava, eu era amigo do filho dela. E um dia, pô, Nuno, vamos lá em casa, sei lá, brincar, né? Éramos crianças, tinha 11 anos. Mãe, estou indo brincar na casa do fulano lá. E chega lá, tinha um baú, enfim, não sei o nome dessas. Não era um baú, era um desses. Esqueço agora a palavra. Mas era como se fosse um baú, não era uma cômoda, uma dessas coisas que fica num corredor, assim, enfim, um aparador, sei lá. E tinha em cima um álbum do Big Bill Bronze, um, um LP de um cara elegante e engravatado com o violão Big Bill Bronze. Eu falei, ô Zezinho, eu não lembro o nome do menino, o que é isso aqui? Ele falou, isso aí é do meu pai ou do meu avô, não lembro. Deixa quieto, isso aí não é nada e tal. Eu falei, não, vamos ouvir isso. Como assim? Como assim? Vamos ouvir isso aqui. Aí começou Somebody's Calling Me Now. Hush, tum, tum. Eu falei, que é isso? Eu não acreditava naquilo. Eu me lembro que
Mais tarde, um ano ou dois depois, peguei um gravador cassete, quando surgiu o gravador cassete. É outra coisa que eu costumo dizer, eu sou do tempo em que o estéreo tinha acabado de surgir, o gravador cassete ainda não tinha surgido, o captador humbucker era muito recente, etc, etc. E eu lembro de ter gravado essa música aí e ter sentido que a gravação ficou espetacular. Eu falei, nossa, a gente está conseguindo fazer algo que o Big Bill Bronze fez. Eu tinha 11 anos. E a partir daí aí foi, né? Aí foi todas as bandas inglesas fazendo blues, o blues inglês todo, Savoy Brown, Brian Auger, a galera toda, enfim, Peter Green, tudo. Aí depois o Clapton, Mayo, a coisa toda, e essa galera apontando para o blues Chicago que a gente prestava atenção. E uma coisa interessante é que em Angola, apesar de ser na África e parecer que era uma coisa eventualmente onde eu senti um acesso dificílimo foi quando eu cheguei ao Brasil em 76. Aí eu achei que era, além de difícil, era muito mandrake, né? As edições todas que a gente tinha originais com capas, com ensaios fotográficos, tinha capa que se abria, levantava. Jethro Tull, o primeiro álbum você abre é um daqueles brinquedos de criança, a banda ficava de pé. Thick as a Brick era um jornal que você abria inteiro e lia o jornal inteiro e dobrava e virava a capa do álbum. Sticky Fingers, o meu tinha um zíper de verdade na capa. Então, a gente tinha essas coisas todas lá, assim que eram lançadas. Porque imagina que Angola era Portugal, porque era de fato, e Portugal era Inglaterra, simples assim. Aliás, é muito parecido até hoje. A chegada ao Brasil e a gravação com a Double Trouble. Essa história minha com a Double Trouble, bom, primeiro, quando eu tinha lá os meus 15 anos, o Rory Gallagher já tinha um Mastrato completamente sem tinta. E quando eu tinha os meus 15 anos, o baixista do Johnny Winter era o Tommy Shannon. Então, esses ídolos meus já eram daquela altura. E, bom, enfim, entretanto, um empresário brasileiro que queria vender discos, trazer discos de fora para vender no Brasil, de blues, etc., decidiu levar uma série de discos de bluesmen nacionais. Ele quis fazer um acordo com a Antones Records, que é uma... Tá ligado, né? Enfim, era o templo Em Houston, né? gravadora de Austin, Texas. Era óptica. Gravadora cult pra caramba. Todo mundo tocou naquele palco, de Muddy Waters até Howlin' Wolf, e eles faziam gravações que depois as gravadoras até autorizavam a fazer. 25º aniversário da Antones, tem Buddy Guy, tem todo mundo ali, mesmo com gentilmente cedido pela Warner, etc, etc. E esse cara quis fazer esse acordo com o Antunes e levou uns discos de blues nacional, e a galera, ele falou que foram almoçar e na volta ele viu uma galera, isso foi uma coisa para mim muito interessante. Ele falou, você quer que eu leve o seu disco também? Estou levando aqui o disco. Eu não era tão conhecido assim, mas o cara era antenado, eu tocava na Rádio Brasil 2000. Eu falei, não, legal, te agradeço, leva aí. E dei um disco para ele que nem acho que fosse... Para dizer a verdade, é a música mais tocada no Spotify, é uma desse disco, mas não é o disco que eu mais gosto. E aí, quando ele falou, mostrou lá as coisas para todo mundo, deixou a pilha de discos lá e depois teve uma hora de almoço, falou, vamos almoçar e tal, vou almoçar e tal. Na volta, ele viu a galera, o cast da Antunes rodeando, sabe, ouvindo o disco, assim. Ele falou, tava todo mundo à volta qual era o seu disco que os caras estavam ouvindo e tal, com atenção. Uma música chamada Answer to Ronnie, que acho que é campeã do Spotify lá, enfim. E, bom, eu estava na meca da guitarra blues, digamos, ali
pelo menos da meca branca da guitarra blues, mas tinha também o T-Bone Walker, Johnny Winter, essa galera toda é dali, Stevie Ray, Freddie King. E o que aconteceu na sequência foi, vamos produzir um disco do Nuno. Vamos, o cara não fundou nenhum, mas houve a ideia de produzir um disco meu, e eu fiz a ponte entre a Eldorado e a Antunes. Essa foi a história. Então, houve um acordo Eldorado-Antunes, e quem vendeu discos da Antunes aqui, na verdade, foi a Eldorado. E pronto, a gente fez esse disco. E quando aí esse produtor, que é meu amigo até hoje, o cara pôs o cara em contato, Nuno, o fulano deixou os discos aqui, pô, que legal, prazer, vamos fazer um disco seu, vai ser legal. E ele falou, manda para mim o que você está pensando em fazer, porque como ele era o produtor, dependendo do que você me mandar, eu vou escolher uma banda ou outra, um músico ou outro. Eu preciso ouvir o que você tem em mente para eu saber que batera eu chamo, se é um blues de Chicago, se é negro, se é branco, se é rock and roll, enfim. E eu falei, claro, um demo, com tantos outros milhões que eu já fiz, eu fui lá, toquei a batera, não tinha batera eletrônica para eu fazer na época, toquei a batera, toquei o baixo, toquei guitarra e vocal, eu mesmo fiz a coisa toda, eu fazia rápido isso aí, era um demo, não tinha grande... Numa garagem, na época eu fiz isso numa garagem, e mandei para ele. E ele tocava o demo na Antunes durante o dia todo, eu fiquei sabendo depois, ele punha aquilo para rodar, e muita gente falava, o que é isso? O que está tocando aí? Os caras falavam, isso aqui é um brasileiro, a gente vai gravar um cara aí. E o demo ficou bom, por acaso eu precisava achar esse demo, que tinha algumas coisas que eu gostei mais que o disco depois, porque algumas coisas não saem, você faz, depois quando vai repetir não é mais a mesma coisa. E aí o Tommy Shannon foi na Antunes fazer alguma coisa, pegar um cachê, não sei. Eles não eram da Antunes, mas ele foi lá. E também perguntou, o que é isso? Falou, o Nuno, a gente vai gravar aí, um cara do Brasil. E esse produtor sabia o tamanho dos caras, mas ele perguntou sério brincando, sabe? Quando ele falou, não, isso aqui é o Nuno, tá? Gostou, cara? Gostei. Você faria uma faixa? Ele falou brincando sério. E o Tommy falou, faria sim. Falou sério. Então o cara me ligou, esse Ed Stout me ligou, perdão, Nuno, você não tem ideia de quem vai fazer uma faixa no seu disco. O Tommy vai fazer uma faixa no seu disco. Eu falei, que animal. Logo o Tommy, que era justamente o cara que eu mais idolatrava ali do tempo do Johnny e tal. Aí eu falei, e o Chris não vai? Ele falou, se o Tommy faz, o Chris vai fazer também e tal. Eu falei, vê se dá para fazer 2 faixas e tal. Ele falou, não, deixa comigo, vou falar com os caras. Os caras fizeram o disco inteiro. Não teve nenhuma nem 2. Eles pegaram o demo e falaram, não, a gente vai fazer o disco inteiro. E assim surgiu o Texas Bound. Eu fui para lá, a gente gravou o disco ao vivo no estúdio, chamou o Riley Osborne para fazer teclado e continuou com o Double Trouble, eles não se conheciam. Até o Chris Layton fala até hoje para mim, um monte de coisa aconteceu por sua causa, Nuno. Eu falei, mas vocês estão com o Riley tocando? Ele falou, estamos, e muita coisa aconteceu por sua causa. Eles gravaram no mesmo estúdio depois um álbum Double Trouble, e, bom, a gente gravou aquilo ao vivo com teclado, gaita, tudo de uma vez. No dia seguinte, a gente, ou no mesmo dia, se eu não me engano agora, colocou a Luann Barton fazendo backing vocals, e depois, se eu não me engano, no dia seguinte, mixou o disco. Um dia e meio estava pronto na paulada, assim, paf, puf, sem rebuscado, sem conversa fiada, foi aquilo lá, saiu. A busca de timbres, equipamentos e avanços da tecnologia.
Eu sou um cara a favor do futuro, sempre, assim, acabou o LP, que pena, morro de pena mesmo, eram verdadeiras relíquias, são relíquias, eram música e poesia e design, tudo junto, espetacular. Acabou, bom, eu não vou para a rua pedir a volta do LP, o mundo mudou. Acabou o CD, eu não vou para a rua falar, traz o CD de volta. Mas tem uma coisa que eu sou muito conservador. Embora não seja contra Kemper nem nada, pelo contrário, eu ouvi uma gravação do Edu Adarnui que o timbre dele era exatamente o som do Jeff Beck. Eu falei, como é que você conseguiu um negócio desses? Você pegou um Marshall, espetou um Strato exatamente com os capes do... Ele falou, não, Nuno, eu estou usando o Kemper. Aí eu fiquei com vontade de pegar um, porque você pode fazer qualquer coisa naquilo. Mas tem outros agora até tanto quanto tão bons ou mais até que os Kemper. Mas eu até hoje eu uso um Fender Twin com a tela detonada e não estou levando ele em show porque eu acho que ele é tipo um paciente que sabe quando você pega um velhinho e manda ele viajar para algum lugar, pegar uma viagem internacional pode dar errado. Então eu não levo ele para cá nem para lá porque não quero colocar no carro, levar para não sei, ter medo. Enfim, mas eu só gravo com ele. E eu ainda acho que assim, você tem um ampli valvulado, você precisa de um ampli valvulado e de uma guitarra boa. Então você pega ou um Fender Twin, ou um Marshall, qualquer coisa valvulada, tem outras coisas, não precisa ser um Twin, pode ser outro Fender. Enfim, pega um valvulado bom e uma Gibson, uma Fender Strato ou uma Tele e espeta naquilo. De preferência, sem precisar de pedal nenhum. Porque, na verdade, quando eu era moleque e tocava guitarra lá em Angola e tudo, era tudo no drive da válvula, que era o suficiente, porque havia uma outra diferença ali. Os amplificadores saturavam de fato, o headroom era correto, o bias. E hoje esse meu Twin, para eu chegar nesse estágio, eu consigo, mas eu tenho que deixar ele no 10, que é uma coisa que a gente fazia até... eu estou ficando surdo, era natural deixar o ampli lá em cima. O B.B. King fazia assim, né? Ele passava, punha tudo no 10. Você pode pôr tudo no 10 e ele vai chegar nisso, mas aí você está tocando num lugar que não é tão grande, isso dá para fazer num palco grande, ao ar livre. Mas você vai tocar num Bourbon Street ou num Blue Note, você não vai pôr o Twin no 10, você vai matar alguém que está ali na frente. Então aí você tem que usar esse pedal aqui ou ali. Plus, técnica e emoção. A resposta correta para a pergunta que foi feita, mas eu recentemente comentei com alguém, a galera vem aqui em casa ou eventualmente acha que eu tenho aqui 1 trilhão de discos de blues. Na verdade, tem muito mais de jazz até do que de blues, e eu ouço pouco blues. Ouço muito pouco. E quando ouço, não consigo deixar de ouvir a galera da jazz, dali para trás. E por que que... E não é saudosismo isso aqui. Ah, mas é porque é geracional, você naquela época, não. É porque esses caras, na verdade, eles eram da plantação de algodão. O Buddy Guy já não era plantação, mas o pai dele era, acho, em Baton Rouge. Ou seja, ele foi uma criança cujo pai ainda estava lá nos campos de algodão. Isso, essa crueza, o Jimmy Reed, um dos meus prediletos de todos os tempos, um cara epilético, alcoólatra, vomitava no estúdio durante a gravação, tinha que ter a mulher do lado para soprar a letra. Aquilo é de uma crueza e de uma realidade que não tem mais. E os outros caras são realmente muito bons, mirabolantes, assim, mas eles já são filhos e netos desses caras, eles já aprenderam nos discos. Eu não, é claro que eu estou sendo muito purista aqui, mas a verdade é que há uma diferença entre você estar sentado no chão de terra
tocando um violão e está num estúdio com ar-condicionado fazendo uma cópia do que o seu avô fez. Mas o que não retira a legitimidade. Esses caras têm altíssima legitimidade. Você vê Eric Bibb, esses caras tocando violão, Delta Blues, enfim, aquele cara que eu tenho medo, assim, o cara toca e eu acho que ele pode infartar. Eu já vou lembrar o nome dele, um guitarrista monstruoso de Strato, que é monstruoso, daqui a pouco eu lembro o nome. Aquele Christone Ingram? Não, é o Eric Gales. Gales. Esses caras também, que você acabou de falar, são... o cara saiu também lá do Roots, lá do campo, um cara branco, mas parece que nasceu lá nos confins do Delta, lá do Mississippi. Mas eu acho que a parte técnica, tem guitarristas que eu acho frios, são altamente técnicos, bons pra caramba, mas que não soa blues para mim. Falta alguma coisa. E eu acho que quanto mais rebusca a técnica, mais incorre nesse problema aí. Meio chato dar nomes, porque, enfim, mas gente que você ouve que tem um nome gigantesco assim, que não consigo ficar tão emocionado. Então, o que está acontecendo ali que não, né? Acho que já tem ali um flerte com... Tem uma galera que era do heavy metal e decidiu ser blues, e a coisa pode até ficar boa, mas também pode ficar contaminada. Não que o resultado seja ruim, é outro resultado interessante também, mas para mim, quando falta soul e blues, já a técnica já não me diz mais nada, assim. A cena atual do blues no Brasil. Então, eu sou ermitão, né? Então eu não tenho circulado tanto a ponto de saber muita coisa. Eu sei que eu soube até recentemente que tem alguns barzinhos no Itaim que tocam blues, assim, banda blues, tô fazendo lá. E tem outros na Vila Madalena. Mas é uma cena, como você disse, que não... Basicamente como é que se diz? É proscrita quase, né? Não tem quase nada, assim. E tem um Sesc ou outro que dá um help, tipo Bom Retiro, se eu não me engano, geralmente marca blues, e mais um ou outro, mas estou falando em São Paulo. Agora, fora do São Paulo, você vai para Floripa, tem várias bandas fazendo blues, assim, em espaços públicos ou em barzinhos, etc. Soul, blues, a galera faz. Fora de São Paulo e fora do Rio, acho que rola mais. Mas não é... E não é só blues que está proscrito. Eu acho que a música em geral, como a gente a conhece... Recomendações de discos e projetos para a carreira. Da Chess para trás, assim. Recomendo. E muita gente fala para tocar. Eu recebo muita contato de guitarrista ou aspirante a guitarrista. Pô, o que você indicaria para eu aprender? Eu sempre falo para copiar B.B. King nota por nota, os primeiros discos, Absolutely Well e Live at Regal, que aliás foi o que fez o Clapton cair de costas, foi esse Live at Regal. O Clapton já devia ter uns 20 anos, eu tinha 12 ou 11 e estava ouvindo a mesma coisa. Enfim, então essa seria a minha recomendação. Se você me perguntar se eu ouço B.B. King hoje, não. É muito raro, a não ser que seja um álbum tipo Riding with the King. Eu gostei daquele disco, gostei muito. Mas, fora disso, o B.B. criou uma revolução e manteve aquela revolução. E tudo foi na direção dele. Ele não saiu dali. Era sempre a mesma coisa. Mas um cara que é genial para criar aquilo, tudo bem, ele podia tentar ser um pouco mais aberto e tal, mas você não pode esperar isso. Você pode esperar isso de um Jeff Beck, que fez um primário na Inglaterra e ouviu de tudo que se pode imaginar desde que nasceu. O B.B. estava ali, né? Ele era da plantação também. Então aquilo é o que ele fez. Então eu gostei muito de Riding with the King. Também gostei de umas coisas que o Jimmy Vaughan, eu gosto muito do Jimmy Vaughan, e gostei muito do que ele fez
também na Sony, tem uns álbuns dele que são blues, mas que flertam com rock, com alguma coisa mais radiofônica, muito bom. Mas eu mesmo, Cadu, você ficaria surpreso, porque eu ouço Bob Dylan, que eu acho que é o maior pilar da música e poesia do século XX, XXI, provavelmente 22 e 23, e por aí adiante. Eu acho que a maior estatura artística que existe, assim. Keith Jarrett, eu ouço. Van Morrison, eu ouço. E quando eu quero ouvir blues, eu ouço Kenneth Heath, eu ouço John Lee Hooker, eu ouço a galera, Howlin' Wolf, a coisa toda. E para não dizer que não ouço coisa nova de blues, olha, tem algo que não é... Eu acho um dos álbuns mais próximos do que foi a Chess. Em anos não saía nada, na minha opinião, daquele naipe, é o Jimmy Rogers All Stars, que não precisava ter os All Stars, aquela cozinha ali, que eu acho que os All Stars estão legais, tal, mas digo, me refiro a um disco de blues de verdade, assim. Foi um dos... Eu me lembro quando aquilo saiu, eu falei, nossa, esse é o melhor disco de blues em 20 anos, ou 30 anos. Então, reitero o convite para todo mundo pintar lá no Blue Note. Entra no site, já tem lista amigo, é no próprio site que usa, que faz. Aquilo vira meia, se eu não me engano. Então, quando vai no site do Blue Note, que redireciona, não sei bem como é que é, para o Simpla, não sei direito onde é, tem lá, pode escolher e tal, e tem lá uma parte que é lista amigo. Então já faz agora, porque depois pode não ter mais nada. 22 do dia 24 de maio a gente ataca, é uma sexta-feira, dia de não precisar deitar cedo, e a gente vai fazer uma festa como sempre, dar muita risada e muita nota. Acesse o portal norte.com.br e veja essa e outras entrevistas especiais.